Vamos para os dois últimos, que eles são não princípios tão amplos quanto a dignidade e o solidarismo, eles são mais específicos da responsabilidade civil. Vamos falar agora do princípio da prevenção ou precaução. Letra C. Prevenção ou precaução. Que vocês estudam muito em direito ambiental, né? Princípio da prevenção, princípio da precaução. Princípio da prevenção ou precaução. Conhecido por muitos também como função preventiva da responsabilidade civil. Pode vir esse nome também. Função preventiva, função precaucional. Alguns doutrinadores trabalham sobre o viés de um princípio, alguns doutrinadores trabalham sobre o viés de uma função. É a mesma coisa aqui em termos práticos. O que vem a ser esta função preventiva ou precaucional da responsabilidade civil? Vamos pensar comigo aqui. De novo no acidente da Samarco. Seria melhor prevenir ou remediar? Gente, o maior acidente da história do mundo em termos ambientais. Seria melhor prevenir o rompimento da barragem ou não? Seria. No inquérito da Polícia Federal, ficou claro, até com as apreensões de computadores que foram feitas e análises periciais, que os administradores da Samarco sabiam do risco daquela barragem vir a se romper. E sabiam do risco porque havia análises técnicas que demonstravam a necessidade de reparação. Mas como nunca uma barragem daquele tamanho havia rompido da forma como rompeu, eles acreditavam que o quê? Como bobeira, isso não rompe não. Vamos segurar esses investimentos em obras, porque a gente tem meta para bater. Vamos segurar essa despesa porque o ano está difícil. Não vamos investir nessa obra, não. Foi essa a decisão deles, gente. Vocês estão entendendo? Análise econômica do direito. Eu tenho que dar resultado positivo para o valor das ações comercializadas em bolsa subir. Se eu tiver esse gasto aqui com manutenção de barragem, a empresa, a pessoa jurídica, vai performar pior. E isso diminui o valor das ações, se o resultado não for o esperado pelos acionistas. Decisão do CEO. O que ele fez? Não vamos investir nessa reforma da barragem. Pergunto, houve atendimento da função precaucional da responsabilidade civil ou não? Não. Então, esta função ou este princípio, ele quer atuar antes da ocorrência da lesão, evitando exatamente esta ocorrência, ok? Então, por esse princípio, a atuação deve ser prévia, ou seja, ela deve ocorrer antes da efetiva lesão. A atitude esperada é a prática de atos que venham a evitar a ocorrência dessa lesão. Vamos atuar antes do ilícito e não depois do ilícito. O mais importante é evitar a consumação do ilícito. Então, por esse princípio da prevenção ou precaução, prevenir é melhor do que remediar. Por esse princípio da prevenção, a inibição do ilícito é muito mais importante do que a sua reparação. A inibição do ilícito passa a ser muito mais importante do que a reparação. Afinal de contas, voltem para cá. Qual é a finalidade da responsabilidade civil?
Já aprendemos hoje. Hoje é só uma aula de base. Vamos lá. Qual é a finalidade? Essas coisas têm que estar na ponta da língua, gente. Estuda para a aula que vem esse caderno, hein? Qual é a finalidade da responsabilidade civil? Restitui-se in íntegro. Devolver à vítima a situação que ela estava antes da lesão. Nada melhor do que isso que o quê? Que prevenir a própria ocorrência da lesão. Porque aí você não vai ter que retornar à vítima, você vai apenas mantê-la como ela está. Mas isso num país como o Brasil, onde a gente acredita que nada acontece, né? Somos abençoados por Deus e bonito por natureza. Nada acontece nessa merda. Acontece. Claro que acontece. Óbvio que acontece. Como em qualquer lugar do mundo as coisas aqui acontecem também. Podem não acontecer grandes acidentes naturais, furacão, terremoto, tsunami, não é verdade? Mas é claro que aqui também vão acontecer desastres. E a ideia da função preventiva é cada vez mais incrementar as condutas que geram prevenção. Ok? Então a função aqui é incrementar as condutas que geram prevenção. Como, por exemplo, mitigando riscos. Como, por exemplo, mitigando riscos. E para isto ocorrer de forma satisfatória, nós vamos ter que pensar não apenas no judiciário repressivo, nós vamos ter que pensar no judiciário atuando como um fiscal. Então nós vamos ter que ampliar tanto no judiciário, quanto no executivo, quanto no legislativo, para levar a cabo essa função precaucional, a fiscalização. Então um exemplo, o INPM, que é o Instituto Nacional de Propriedade Mineral, é quem tinha a responsabilidade de fiscalizar essas barragens de detritos de mineração, como tinha na Samarco. A pergunta que não está sendo feita, cadê a fiscalização que não diagnosticou que aquela barragem estava prestes a romper? Numa rodovia, cadê a fiscalização por policiais rodoviários apta a fazer com que as leis de trânsito sejam cumpridas e nós evitemos a ocorrência de uma série de acidentes? Ok? Na Boate Kiss, cadê a fiscalização do município e dos bombeiros que não diagnosticaram que o forro que estava sendo usado como isolamento acústico não era o ideal para o caso de ocorrência de um incêndio, que tinha material tóxico? As perguntas que não são feitas no Brasil são exatamente essas. Onde estava o poder de polícia do direito administrativo, com a sua função fiscalizatória? As coisas acontecem, e a fiscalização deve existir exatamente para evitar que o ilícito se consume, ok? Nós temos agora no Brasil, eu não sei se vocês sabem, uma lei geral de proteção de dados. Essa, sem dúvida alguma, é a lei mais importante no segundo semestre de 2018. Porque essa lei tem um caráter universal. O que é uma lei que tem um caráter universal? Que atinge a todos nós. Já foi na farmácia e pediram assim para você, você digita seu CPF, por favor? Nunca aconteceu isso, gente? Eu fui ontem comprar um remédio para minha mãe, na drogaria famosa aqui de Belo Horizonte, onde já tem desconto como aposentado. Você digita seu CPF? Não. Por que o senhor não digita? Porque eu não digito. Eu não estou a fim de fornecer meu dado para você diagnosticar como é meu consumo. E depois ficar me fornecendo propaganda direcionada a isso. Redação do Enem, né? Vocês não viram a redação do Enem? Foi exatamente isso. O quanto nós estamos sendo manipulados o tempo todo e achamos que não estamos sendo manipulados. E quanto mais dados nossos são analisados, interpretados, seja por machine learning, quando as máquinas aprendem por si só, sejam por pessoas humanas, nós estamos o quê? Fornecendo dados o tempo todo como consumidores que somos. Então o Supremo agora, a partir da entrada em vigor em 2020, dá 18 meses de vacácio, da Lei Geral de Proteção de Dados, o Supremo, por exemplo, não pode pegar os dados de vocês e ceder para um parceiro comercial.
Aqui, ó, eu tenho um aluno aqui no Supremo, eu tenho uma base de 100 mil alunos que já estudaram no Supremo. Toma aqui, ó, e oferece aí para eles um, sei lá, clareamento dental. Hein? Uma prótese de bunda. Hã? Gente, quando uma empresa tem uma massa grande de dados, isso hoje vale muito dinheiro. Dados, outro dia eu vi isso numa palestra, eu estou encantado. Os dados hoje são o novo petróleo. Por que o Facebook é a ferramenta que é e vale o tanto que vale? É porque você tem que dar like e comentar? Não. Ele vale o que ele vale pela quantidade de quê, gente? De dados que circulam naquela empresa. Só para lembrar, o Facebook é dono do próprio Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Ele tem a sua vida na mão dele ou não? Assim, ai meu Deus, sabem tudo. Não é verdade? Ah, mas o WhatsApp é criptografado. Faz cosquinha aqui. Claro que não é. Claro que eles têm acesso a tudo. Óbvio que eles cedem isso para o governo americano, dentro dos acordos que são feitos lá. Não é? Edward Snowden já mostrou isso para a gente aí, como ex-agente da NSA, lá nos Estados Unidos. Por que eu estou falando disso? Porque na Lei Geral de Proteção de Dados, a qual já estou estudando, e no ano que vem trabalharei muito com vocês ela, não perca as turmas do ano que vem. Gente, nessa Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ter uma autoridade pública central, que vai coordenar essa atividade de fiscalização. Então, o que vai acontecer, Camila? Você foi na farmácia e comprou um creme para as suas mãos. Na semana seguinte, você recebe uma oferta no seu Instagram de creme para as mãos. Espera aí. Nós vamos ter hoje uma autoridade central que você pode denunciar isso. Eu fui na drogaria X, comprei um creme para as mãos. E eles com certeza forneceram meus dados de maneira indevida para fabricantes de creme nas mãos, que agora estão me seguindo nas redes sociais, porque souberam qual é o meu perfil através do meu CPF e dos meus dados que foram fornecidos, e estão comprando o meu espaço publicitário da rede social para divulgar isso para mim. Ou seja, houve uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Esses instrumentos fiscalizatórios e a prevenção à lesão quanto ao uso de dados de pessoas vai vir muito forte nessa Lei Geral de Proteção de Dados, que, salvo engano, é 13 mil, eu já decorei, já esqueci, acho que é 13.709, deixa eu conferir aqui para vocês, rapidinho. Quem quiser já citar, essa lei vai ser a lei em 2019, hein, gente? Lei Geral, 13.709, ok? Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. 13.709, dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera o Marco Civil da internet, ok?